Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP da França de 1986 e hoje nós vamos fazer os treinos. E como fonte eu vou utilizar o Autosport Magazine e o review do Nigel Heuberg. Bom, a primeira coisa que a gente tem que tratar é o sentimento de todos no circuito de Ricard. O que acontece é que a Fórmula 1 compartilha um sentimento comum entre todos do circo. O circuito é ruim. Isso é um consenso de todos. A questão é que, pós-morte do Hélio De Angelis, o circuito ficou, na opinião de muitos, ainda pior. O que aconteceu foi que eles tiraram a chicane da Varrerie, ali no final da reta dos boxes, e fizeram uma seção dupla para a direita, atingindo a reta Mistral, que perdeu mais ou menos um terço do seu comprimento. Isso foi um agrado para muitos, é bom deixar claro. O Nigel Heuberg diz que muita gente comemorou isso daí porque diminuiria o consumo de combustível e o desgaste dos motores. Então quem tinha qualquer um desse tipo de problema aí, né, ficou bem feliz. Outra questão é que essa sequência dupla para a direita tornava a pista muito chata mesmo. Outro ponto é que as zebras estavam extremamente altas e o asfalto extremamente abrasivo. Era um asfalto novo, né, feito ali para juntar aquela seção, e excessivamente abrasivo. Outro ponto, e isso foi reparado por todos, muitas telas em toda a pista. Uma simples tela poderia ter salvo o Hélio De Angelis, evitando que o carro girasse sobre o guardrail, né, e parasse do outro lado. Agora a gente vê telas para todo lado em Paul Ricard, segundo Nigel Heuberg, e lógico, isso foi uma resposta, né, do pessoal da administração do autódromo, né, tentando dar ao público uma resposta no sentido de estamos fazendo alguma coisa, vamos fazer o possível para não deixar ninguém mais morrer no nosso autódromo, mais ou menos isso. Outra questão é que eles gastaram 30 mil litros de tinta azul. O Nigel Heuberg ainda brinca ali, né, que foi um patriotismo gaulês, alguma coisa assim, ele dá uma sacaneada nos franceses. Mas o ponto é que essa tinta era para pintar áreas de escape do autódromo para gerar um contraste com a pista. E segundo Heuberg, a administração do circuito diz que isso era para gerar um impacto visual no público e gerar uma ideia diferente de autódromo. E também porque o público tinha dificuldade em Paul Ricard para entender o que é pista e o que não é pista quando você vê ao horizonte a longa distância, e que isso ajudaria o público a identificar melhor por você ter um contraste bem forte de cores aí, o preto, né, ou cinza escuro do asfalto com o azul nos cantos da pista. E antes, como tudo era terra, areia batida, amarela, com o cinza da pista, o contraste era pequeno a longa distância. Então isso facilitaria a visualização do público. Na sexta-feira, a grande novidade foi que a Lotus apareceu com um novo motor Renault, o EF15C, que trazia cabeçotes modificados em relação ao EF15B, tentando aí de todas as formas possíveis gerenciar melhor o combustível. Esse era o objetivo desse motor. Motor esse que não era de qualificação, é bom deixar claro. O EF15C era um motor de corrida da Renault, tá bom? Para o curso da temporada. O Ayrton chegou a testar esse motor em Silverstone nesse intervalo, né, da América do Norte para cá. Não conseguiu testar muita coisa, porque eles levaram para Silverstone duas caixas de câmbio, uma delas deu problema, colocaram a outra. E também tiveram problemas de injeção todo esse tempo, porque a injeção do motor EF15C, toda a eletrônica embarcada do carro, somado à telemetria também embarcada em tempo real, isso tudo estava ficando meio maluco, meio confuso, e nada disso estava funcionando muito bem. Conclusão, eles andaram menos de 250 milhas lá em Silverstone, andaram bem pouco mesmo, segundo Heuberg. E aí o Ayrton trabalhou na sexta-feira no carro reserva para tentar ganhar a quilometragem com esse motor F15C, e foi exatamente isso aí que ele fez. Andou bastante, andou bem, né, e foi para o carro titular para virar tempo no qualifying de sexta, né, na parte da tarde. E quando ele faz isso,
ele não fica muito satisfeito a princípio, né? O setup do carro bem ruim, bem diferente daquele carro onde ele estava testando, e aí colocou tudo nesse carro oficial, na parte de setup, e, lógico, fez a melhor volta da sexta-feira, com as duas Williams ficando atrás dele. O Ayrton virou uma volta de 1:06.8. Não satisfeito e de maneira muito recorrente, o Ayrton mais uma vez volta para a pista e bate o seu próprio tempo, o que ele fazia diversas vezes, né? Então o Ayrton vira um tempo na casa de 1:06.5. Então a gente tinha Ayrton em primeiro, Ayrton em segundo e as duas Williams atrás dele, né? Como gosta de dizer o Dennis Jenkinson, né? Mas a brincadeiras à parte aí, a questão é que você tem que defender a sua posição ao extremo, né? Se o Berger tivesse feito isso, tinha já uma pole position na Fórmula 1. Vocês lembram lá da história, né? Ele quis se garantir com o tempo da sexta, acabou se dando mal. O Ayrton não era de dar mole, né? Então o carro melhorou, a pista também, a condição tá melhor, volta e vira mais rápido, não tem jeito, né? É assim que funciona a Fórmula 1, você tem que garantir a sua vantagem. No sábado, esse esforço do Ayrton em manter a sua condição de grid foi recompensado. Por quê? Porque a pista piorou muito. A gente tinha vento contrário na reta Mistral, o que gera muito downforce e arrasto nos carros. A gente tinha também muita poeirada da pista vinda do deserto. E outra questão também que a gente tinha era que a Arrows do Thierry Boutsen deixou muito óleo pela pista inteira. Então fez aquela misturada, aquela paçoca de óleo com poeira, ficou uma maravilha a pista de Paul Ricard. É lógico que ninguém ia conseguir arrumar alguma coisa muito substancial, exceto o Prost. Esse sim arrumou uma maneira de melhorar o tempo dele de volta. É lógico que o Prost também melhora o tempo de volta, porque a volta dele na sexta não foi lá grande coisa. Então ele entra meio que num desempenho, aspas, normal no sábado, né? E lógico, foi uma melhora comparado com a sexta-feira. Já o Mansell tinha muita expectativa para o sábado, porque a sexta-feira dele foi de altos e baixos. A primeira volta rápida dele foi boa, que deu a ele a segunda posição, a segunda foi ok, e a terceira volta rápida dele foi arruinada pelo Michele Alboreto da Ferrari. O Alboreto pega o vácuo do Mansell, ultrapassa o Mansell no meio da volta rápida do Mansell na reta Mistral, e todo aquele trecho depois da reta Mistral, o Alboreto se arrastando na frente do Leão. E aí, não era culpa do Alboreto, o Alboreto também estava em volta rápida, mas o que acontece é que a Ferrari é extremamente lenta nesse trecho de baixa velocidade. Então, o que aconteceu foi isso, e a Ferrari não faz curva, logo atrasa o ritmo da Williams, e destruiu a volta do Mansell. O Mansell tinha muita expectativa para no sábado melhorar, porém, como eu disse para vocês, a pista estava bem mais complicada. A gente tinha uma temperatura ambiente maior, mais sujeira, mais óleo na pista, enfim, tudo muito complicado, e o vento contrário também, ou seja, tudo contra. Então ia ser bem complicado melhorar as marcas no sábado. E aí acontece uma vergonha completa da direção de prova, então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que o Thierry Boutsen teve um motor BMW explodido e que isso encheu a pista de óleo? Pois é, o De Cesaris também, mais ou menos ao mesmo tempo. E aí, como eram 2 pontos de trabalho na pista, o circuito encheu de marshals, todos eles colocando cal na pista e tentando remover o óleo. Até aí, normal, Todo mundo imaginou o quê? Vai dar bandeira vermelha, vai interromper a sessão e tá tudo certo. Mais ou menos, A Fórmula 1 dessa época era completamente maluca. O que eles decidiram fazer? O Patrick Head diz ao Autosport Magazine que consultou a direção de prova para saber se a pista ia ser fechada ou não, se eles iam aplicar a bandeira vermelha ou não, e simplesmente disseram que não, tá tudo limpo e que podia ir para a pista. E foi dito e feito, ele pega, solta o Mansell, e nada estava limpo. O Mansell diz ao Nigel Roebuck que o circuito estava completamente lotado de marshals trabalhando, muitos deles no meio da pista trabalhando, muitos deles no meio da pista na reta sinalizando para os pilotos em que lado passar para não pegar óleo.
era nesse nível a coisa toda. Tudo extremamente amador e perigoso, né? E para todo mundo foi um absurdo completo, porque se eles queriam dar uma resposta, né, ao público por causa da morte do Hélio De Angelis, foi tudo por água abaixo já no sábado, porque a Fórmula 1 mostrou um tremendo amadorismo, e aí não é culpa dos promotores do circuito. A direção de prova é da Fórmula 1. Então, infelizmente, né, tudo virou uma bagunçada completa e foi ridículo, foi uma vergonha o que aconteceu, ok? Porque eles expuseram diversos marshals a um risco enorme, com carros andando a 330 km por hora em meio a pessoas na reta sinalizando que lado da reta tomar, enfim, isso era uma completa loucura lá no treino de Paul Ricard no sábado à tarde. Vergonha total. Mas foi o que aconteceu, e o Patrick Head revoltado, dizendo, né, que o Mansell foi para a pista com pneus de qualifying e simplesmente não tinha condição de qualificar nada, porque você tinha marshals em lugares que eram tangência de curva, enfim, tudo muito complicado, tudo muito perigoso. Então, lógico, o tempo não veio de jeito nenhum, e o Senna, aqui tentou melhorar lá os seus tempos na sexta-feira, acabou se dando bem e ficando com a pole position. Bom, já falei com vocês do Senna, do Mansell, do Prost, e agora vamos falar do Nelson. O Nelson, que na sexta-feira teve vários probleminhas pequenos, mas foram alguns. Primeiro deles foi que a Williams errou na configuração da caixa de câmbio do carro dele. Colocou uma relação longa demais. Por causa da reta antiga, eles não se ligaram que a nova reta exigia uma configuração um pouco mais curta. Então, perdeu-se um tempo mexendo nisso aí. Resolvido isso, Piquet volta para a pista e era o mais rápido da sexta-feira de manhã. Na parte da tarde, o Piquet foi o terceiro, conforme eu disse a vocês, ficando a poucos décimos ali do Mansell. E no sábado de manhã, mais problemas, o Piquet sofreu um blowout do seu motor Honda. O que aconteceu foi que a equipe inglesa trocou o motor do carro, e esse motor que foi colocado no sábado de manhã, ele estava com a configuração de injeção completamente maluca, entrando muito mais ar do que combustível. E aí o motor não resistiu e sofreu um blowout. Isso atrasou bastante aí os trabalhos do Piquet, e no sábado à tarde, como eu já disse para vocês, a gente praticamente não teve sessão, porque, né, aquela confusão de bandeira aspas não vermelha rolando, né? E o relógio não parava e a pista não estava pronta nunca, né? E ninguém conseguiu fazer nada muito substancial depois, né, dos problemas de Butsan e de Césares. Então o Piquet fica na terceira posição, diz ao Nigel Heuerbuck que estava satisfeito, o carro parecia ser muito rápido na Cygnus, ali naquela seção da Cygnus, e que o do resto da pista era ok também, e ele estava satisfeito aí com o novo chassi FW11, tá bom, pessoal? Falando de outros pilotos aí, o René Arnoux, que tinha o quarto tempo, incrível quarto tempo, poderia estar na primeira fila na frente das Williams junto de Ayrton Senna. O que aconteceu foi que o Jacques Laffite, acreditem, companheiro de equipe do Arnoux, atrapalhou o Arnoux durante uma das voltas rápidas dele, e o Arnoux diz que tranquilamente perdeu 3 décimos com o Jacques Laffite. Segundo Nigel Heuerbuck, não rolou treta dentro da Ligier, não. Treta rolou lá em Detroit, né? Inclusive o Laffite botando o braço para fora, né? Enfim, gesticulando com o Arnoux e tudo mais. O Arnoux sendo safety car lá em Detroit, destruindo a estratégia do Jacques Laffite, de todo mundo, e praticamente deu a corrida na mão do Senna, né? Então, aqui na França, o René Arnoux reclamando aí bastante do Jacques Laffite, mas dizendo que não foi deliberado, não foi de propósito, mas que atrapalhou. Então, uma Ligier aí prejudicando a outra, mas é impressionante como a Ligier está evoluindo, como o Michel Tetou conseguiu realmente acertar esse carro, né, esse JS27. É impressionante o desempenho desse carro, cada corrida ele parece melhor, né? É bem impressionante, é o primeiro carro do Tetou na Ligier. Tetou que já estava na Ligier
desde o início de 1985, porém ele não trabalhou no desenvolvimento do carro daquele ano. Então, esse carro de 86 é o primeiro carro de Têtu e Larrousse e o carro realmente é muito bom. Falando do Lafitte, ele ficou com a 11ª marca, porém não acreditem nisso, ok? Não é real esse tempo do Lafitte. O Lafitte chegou a fazer 1-2 com Arnoux no treino de sábado pela manhã. Acreditem, as Ligiers eram os carros mais rápidos do grid todo no sábado de manhã. Porém, no sábado à tarde, como eu já disse a vocês, o Lafitte também deu entrevistas ao Nigel Heuerbuck reclamando que era óleo para todo lado na pista e gente para todo lado trabalhando. Então era muito perigoso. Dito isso, o Lafitte diz que não importava muito a posição de largada e olha que loucura isso. O Lafitte já prevendo que o novo layout da pista, que a largada ia ser fundamental. Então ele pega e diz, olha, com esse novo layout vai ser muito perigoso a largada e quem sobreviver ao primeiro minuto de prova já vai estar em excelente vantagem. E isso é bem impressionante, tá pessoal? O Lafitte, só de ver a configuração da nova largada, do novo layout, já previa coisas que aconteceram de fato depois, a gente teve largadas complicadas em Paul Ricard e o Lafitte estava absolutamente certo já lá no primeiro ano, tá bom? Só para dar mais uma informação aí trazida pelo Heuerbuck, a Renault há muito tempo já que não está usando mais molas para acionar as válvulas dos seus motores, então eles já evoluíram bastante quanto a isso aí, as quebras diminuíram bem e agora a Renault traz então o EF15C, porém é muito importante deixar claro que esse desempenho da Ligier nada tem a ver com a EF15C. O EF15C, como eu disse, é um motor de corrida, ele não é indicado para qualificação. Outro ponto é que só o Senna estava utilizando o EF15C, tá bom? Nem Ligier, nem Tyrrell, ninguém estava utilizando o EF15C. O Senna estava desenvolvendo o conjunto e passando feedback ao Dodô, por isso só ele estava utilizando. Outra questão é que aí sim, todo mundo estava utilizando válvulas novas de exaustão, ok? A gente tem as válvulas do inlet e a gente tem as válvulas do exhaust, no cabeçote de válvulas. Então, o que aconteceu foi que as válvulas de exaustão foram modificadas para diminuir o atraso na exaustão e, consequentemente, diminuir o turbo lag. Esse sistema novo, ele visava você atuar nas trocas de marcha, tá bom? Isso é o mais importante de ser dito aí, ok? Por quê? Quando o piloto vai fazer a troca de marcha, ele solta o pé do acelerador. Esse é o problema, tá bom? E qual é o problema disso? Quando o piloto solta o pé do acelerador, ou seja, quando ele está com o acelerador 100% aberto, é justamente quando o DPV fica inativo, ok? O DPV, eu tenho estudado bastante esse sistema e ele tem dois estágios onde ele fica inativo. Quando você está com o acelerador 100% fechado e com o acelerador 100% aberto. Nesses dois estágios, o DPV ele fica completamente inútil, inativo. Ele só vai funcionar então quando você tiver a partir de qualquer carga de acelerador, ou seja, você começa a produzir uma restrição na saída do compressor. Dessa forma, você aumenta a pressão dentro do compressor. Essa é a ideia. E isso aumenta então a rotação do sistema, ok? E a velocidade de fluidos de saída de dentro do compressor. Então, é mais ou menos esse o objetivo aí do DPV. E aí, por uma condição passiva, por eles estarem ligados no mesmo eixo, você vai ter então um aumento da rotação da turbina durante esses períodos de pouca aceleração, enfim, você vai ter uma turbina girando muito mais rápido do que deveria. Dessa forma, então, quando você volta a abrir o acelerador, você já está com a turbina numa velocidade muito maior do que o que deveria. Então,
Dessa forma, você tem muito menos turbo lag. Um último dado interessante aí para vocês: nas armadilhas de velocidade, o carro mais rápido em Porricar foi o do Michele Alboreto da Ferrari. 210 milhas por hora. A gente está falando aí de mais ou menos 337 km por hora, segundo o Nigel Roebuck, né? E é impressionante porque a gente tem 1/3 a menos de reta e mesmo assim os carros estão atingindo velocidades bem próximas das quais eles atingiram lá em 1985, na sexta-feira à tarde e no sábado à tarde. Lembrando a vocês que os carros atingiram nos treinos livres velocidades bem maiores, chegando próximo a 350 por hora. Só que, né, o pessoal vai colocando downforce, 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 e a velocidade vai caindo e a potência vai subindo também, e mesmo assim a velocidade vai caindo, né? Porque a carga aerodinâmica vai subindo muito, o arrasto vai subindo muito também. Então é impressionante, velocidades muito parecidas com a do ano anterior e mesmo assim, né, a gente tinha 1/3 de reta a menos. Impressionante a evolução dos motores, a gente está vivendo o ano com a maior potência da história desse esporte. Então é isso, pessoal, eu vou avisando a vocês quando o próximo vídeo estiver pronto para deixar para vocês, né, no grupo de membros. Eu aviso também no canal, né? A gente tinha aquele hábito de sempre se ver às sextas-feiras, 7h30 da noite, mas vocês sabem, isso não deve voltar tão cedo. Então eu vou avisando a vocês no grupo de membros aí e também no canal quando a gente tiver novos vídeos, porém eu acredito que deva ser aí em torno de 10 a 15 dias, tá bom? A gente deve começar aí a corrida daqui da França de 1986. Devo trazer também para vocês um resumão, de repente no meio do caminho, tá? Eu posso fazer um vídeo de repente trazendo um resumão de tudo de Brasil, né? Enfim, de sexta e sábado para vocês. Ou seja, um resumão de Brasil. De Brasil em que sentido? As entrevistas coletivas e tudo mais. De repente eu faço um resumão aí para vocês. Se tiver um material decente, né, eu vou dar uma caçada aqui nas minhas coisas, né, caçar tudo. E se tiver material interessante, eu trago para vocês ainda no meio desse caminho, tá bom? Então, até lá.